A cidade de Neotempo era um lugar diferente de qualquer outro. As ruas brilhavam como vidro líquido, os carros flutuavam acima do chão e os prédios mudavam de cor, conforme o humor de quem passava. Tudo parecia perfeito, mas havia um problema. Ninguém tinha tempo para nada. As pessoas corriam de um lado para o outro, presas em suas rotinas, sem olhar umas para as outras. Era como se o mundo tivesse esquecido de respirar. Entre todos que viviam ali, havia um garoto chamado Rafa. Ele tinha 10 anos e morava com sua avó, Dona Elsa, em uma casinha antiga no meio da cidade moderna. Enquanto todos usavam aparelhos brilhantes e falavam com hologramas, Rafa preferia mexer em coisas velhas. Ele adorava consertar relógios, brinquedos e qualquer objeto que tivesse engrenagens. Dona Elsa costumava dizer que o tempo era o bem mais precioso do mundo. Ela repetia sempre a mesma frase: "O tempo é como um presente, meu neto. Se você não o usa com amor, ele se perde para sempre." Rafa nunca entendeu completamente o que ela queria dizer, até o dia em que tudo mudou. Numa tarde chuvosa, ele estava organizando uma pilha de caixas no ateliê da avó quando encontrou um pequeno baú de madeira, coberto de poeira. Dentro dele havia um relógio dourado, antigo e misterioso. No centro do mostrador havia um coração gravado, pulsando levemente, como se estivesse vivo. Curioso, Rafa girou o botão lateral. De repente, o mundo parou. As gotas de chuva ficaram suspensas no ar. O som das ruas desapareceu e até o tic-tac dos outros relógios sumiu. Rafa olhou em volta, assustado. Foi então que uma luz azul saiu do relógio e se transformou em um pequeno robô flutuante, com olhos redondos e brilhantes. "Olá, humano. Sou Tiki, o guardião do tempo", disse o robô, girando em torno do garoto. "Você acabou de me acordar depois de 100 anos." Rafa arregalou os olhos sem saber o que responder. Tiki explicou que o relógio dourado era uma peça mágica, parte de uma antiga máquina que mantinha o equilíbrio do tempo na Terra. Mas algo terrível havia acontecido. Um ser chamado Senhor Kron havia roubado o núcleo do relógio-mãe, o coração do tempo, e agora o mundo estava desajustado. As pessoas viviam apressadas, cansadas e sem alegria porque seus minutos estavam sendo roubados pouco a pouco. Rafa escutou em silêncio e finalmente respondeu: "Então é por isso que todos parecem tão tristes. Eu quero ajudar a consertar isso." Tiki piscou as luzes dos olhos animado. "Então venha comigo. O tempo está se desmanchando e só alguém de coração puro pode recuperá-lo." O pequeno robô abriu uma janela de energia no ar e os dois foram puxados para dentro dela. Quando Rafa abriu os olhos, estava em outro mundo. O reino do tempo era um lugar flutuante e luminoso. Ilhas suspensas giravam lentamente no ar. Rios de luz dourada corriam entre nuvens transparentes e engrenagens gigantes moviam o céu. Mas havia rachaduras por toda parte. As cores sumiam. O vento andava em círculos e as horas pareciam se repetir. Tick explicou que precisavam atravessar os 7 distritos do tempo para encontrar o castelo do Sr. Kron e restaurar o equilíbrio. A primeira parada foi o Vale dos Minutos Perdidos. Um lugar coberto de névoa onde se ouviam risadas, músicas e memórias presas no ar. Eram minutos esquecidos pelas pessoas que deixaram de valorizar o presente. Rafa caminhou em silêncio, tocando as luzes flutuantes que voltavam a brilhar quando lembradas. Depois, eles chegaram ao Mar dos Segundos, onde ondas feitas de relógios quebrados ameaçavam engolir
quem perdesse o foco. Rafa precisou atravessar uma ponte de vidro que se partia a cada passo. Tiki o orientava a respirar fundo e seguir em frente. No deserto das horas vazias, o sol se movia depressa demais, fazendo o tempo passar em segundos. Rafa percebeu como era fácil deixar a vida escorrer pelos dedos quando se vivia com pressa. Cada desafio o fazia entender melhor a importância do tempo. Tiki observava o garoto e dizia que o tempo não se guarda, ele se vive. Finalmente chegaram à Torre do Silêncio, uma construção alta como uma montanha, cercada por engrenagens e sombras. Lá estava o Senhor Kron, sentado em um trono de areia e ferro. Sua voz ecoou pela torre. Vocês humanos desperdiçam o tempo. Por que deveriam tê-lo de volta? Rafa sentiu medo, mas pensou em sua avó. Em todas as vezes que ela lhe dizia para valorizar cada segundo. Porque o tempo não é algo para ser possuído. Ele é o que fazemos de bom com o que temos. Kron riu, mas o relógio de Rafa começou a brilhar. Uma luz dourada saiu dele, iluminando a sala. Tiki voou ao redor do garoto, gritando que aquela era a energia do tempo puro. O Sr. Kron tentou se esconder nas sombras, mas a luz o envolveu, mostrando que, no fundo, ele era apenas uma antiga engrenagem esquecida. Quando tudo se acalmou, o coração do tempo reapareceu. Rafa o colocou no centro da torre e, num instante, o mundo se encheu de cor novamente. As nuvens brilharam, o som dos relógios voltou e a sensação de pressa desapareceu. Tiki olhou para Rafa e sorriu. Você devolveu o tempo ao mundo, mas, mais importante, devolveu o sentido de vivê-lo. De volta à sua cidade, Rafa correu para abraçar Dona Elsa. A chuva ainda caía, mas agora ele podia ouvir o som de cada gota. Era como se o tempo tivesse aprendido a respirar novamente. Ele pendurou o relógio dourado na parede do ateliê. Ele nunca mais marcou as horas, mas sempre brilhava quando alguém vivia um momento verdadeiro. E todas as vezes que olhava para ele, Rafa lembrava que o tempo não é sobre contar os dias, mas sobre sentir cada um deles.